Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 170, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. O tema ainda é o doutrinador, mas nós já estamos terminando esse tema já, né? Mais umas 3 páginas, aí nós vamos tratar do tema outros participantes, né? Então esse livro ele é muito profundo, só que eles mesmo assim com bastante paciência, bastante determinação para conseguir assimilar. Então, conforme nós dissemos no vídeo anterior, não contemos, porém, com o êxito total da conversão imediata e definitiva do nosso irmão. Eu voltei 2 linhas para poder a gente dar sequência. Ao amor de todos os espíritos que nos são trazidos. Muitos daqueles dramas que se desenrolam diante de nós arrastam-se há séculos. Não se ajustam em minutos de conversa. Humildade, pois para aceitar esses casos e continuar lutando. Não somos super-homens e, nem semideuses. Então, daqui em diante é a sequência. Humildade, Hermínio Miranda dizendo assim, humildade, aquela humildade no doutrinador. O doutrinador tem que ter humildade mediante essa questão aqui agora também. São tantas as questões que até nos perdemos. O mais importante é plantar realmente o livro lá dentro do cérebro e a hora que necessitarmos da matéria, tá lá o livro plantado. Então olha só para você ver para quê, por quê, o doutrinador tem que ter mais humildade. Olha só para você ver. Humildade ainda quando precisarmos reconhecer o potencial intelectual do irmão espiritual com o qual nos defrontamos. Então, sabe esse espírito que se manifesta através do campo vibracional do médium? Pois bem, existem alguns espíritos que são muito sábios. Em existências passadas, foram cientistas, foram filósofos, enfim, foram muito cultos, principalmente na área da cultura, cultural. Então foram seres muito cultos, muito inteligentes, sábios. Aí você pode me dizer assim, bom, mas se foram seres sábios, cultos, inteligentes, por que encontram-se nesse estado de ignorância ao ponto de serem levados à casa espíritas pelos mentores espirituais para dialogar com o doutrinador, que é menos culto que eles,
Que sabedoria é essa que não fizeram com que alçassem voos na direção da plenitude? Que sabedoria é essa? Não são sábios nenhum, não são seres inteligentes, não foram cientistas, filósofos. Ora, nós não podemos misturar as coisas. Eles podem até ter sido tudo isso, ter desfrutado de todas essas ciências, de todos esses atributos, terem angariado conhecimento, mas vem lá aquela questão. Bom mestre. Mestre, sim. Bom, só meu Pai que está no céu, Jesus disse. Então, nós podemos ser mestres, nós podemos ser cientistas, gênios, filósofos, enfim, cultos. Mas, por falta de humildade, por falta de paciência, por falta de abnegação, de indulgência, benevolência, por falta de perdão das ofensas, por falta de amor, por falta de caráter, atropelamos a nossa evolução. Ora, por quê? Atropelamos? Porque é preciso entender que ciência, filosofia, gênios, não significa que esses seres são plenos em todos os atributos. Não é porque são gênios, né? São cientistas, que são perfeitos. Porque perfeito é só o Pai. Todos nós, com mais atributo ou menos atributo, todos nós nos encontramos em processo de evolução. Agora, veja bem, o doutrinador precisa, humildade ainda quando precisarmos reconhecer o potencial intelectual do irmão espiritual com o qual nos defrontamos. Então, ali, no campo vibracional dos médios, se apresentam um cientista, um filósofo, enfim, um gênio, um sábio. Então, o doutrinador, ele tem que, até por uma questão de humildade, reconhecer aqueles atributos, reconhecer aquela inteligência que ali no campo vibracional do médium se faz presente. Mas não é por esse motivo que o doutrinador deve baixar a sua cabeça. Não, porque ali tanto o espírito quanto o doutrinador não estão para confronto de filosofia, confronto de genialidade, confronto de ciências. Não. Mas você observa que depende do doutrinador respeitar o filósofo que ali se encontra,
o cientista que ali se faz presente. Porque a partir do momento que o doutrinador respeita, né, não parte para o confronto, para o debate de filosofias, o espírito também o respeita. Vamos ver isso? Olha só. E isso é muito frequente. Não quer dizer que nos devamos curvar servilmente diante dele. É o que eu acabei de dizer aqui. Não quer dizer que nos devamos curvar servilmente diante dele. Respeitar não significa, né, que devamos curvar servilmente diante daquele espírito. Respeitar é uma coisa, agora se curvar é outra questão. Rendendo homenagens à sua inteligência e ao seu conhecimento. Ora, o doutrinador não está ali para, conforme está escrito aqui, para se curvar servilmente diante daquele espírito, rendendo homenagem à sua inteligência e o seu conhecimento. Nossa, meu irmão, mas quanto conhecimento você tem! E começa, né, a debulhar ali todas as qualidades que aquele espírito possui. Desculpe. Não é o trabalho mediúnico de desobsessão, não é para ser dessa forma ali. Olha só. Rendendo homenagem à sua inteligência e ao seu conhecimento. O doutrinador não está ali para render homenagem, né, à sua inteligência e ao seu conhecimento. Quer dizer que precisamos admitir, às vezes, que não estamos em condições de superá-lo naquilo que constitui o seu ponto forte. Olha só. Quer dizer, Hermínio Miranda continua, quer dizer que precisamos admitir, às vezes, né? Às vezes nós temos que admitir que não estamos em condições de superá-lo naquilo que constitui o seu ponto forte. Ora, se ele na Terra foi um cientista, se ele ainda ali se manifesta com todos aqueles atributos, que é o doutrinador ali naquele momento para confrontar, debater com ele ciências, filosofias? De forma nenhuma. Nem é essa a técnica recomendada. Suponhamos que compareça para conversar conosco, né? Suponhamos que compareça ali na reunião mediúnica de desobsessão para conversar conosco um espírito de elevada cultura. Um espírito de elevada cultura ali comparece, que lecionou em faculdades, ocupou assentos em academias, recebeu, enfim, as honrarias que tantos buscam, milhões de encarnados aqui na Terra buscam
essas honrarias, né? Milhões de encarnados buscam essas honrarias aqui na Terra. Em vez da paz interior, em vez de buscar a paz interior, saem as pessoas em busca das honrarias, de forma, não é no terreno dele que nos vamos medir, Não é no terreno dele que nos vamos medir. Não é discutindo filosofia. Olha só. Não é discutindo filosofia ali, o médio, o doutrinador com o espírito, porque não vai dar certo. Porque, primeiramente, que o doutrinador não conhece nada de filosofia. Ele não tem faculdade nenhuma. Ele não tem diploma nenhuma de filosofia. Então, não é no terreno dele que nos vamos medir. Não é discutindo filosofia com ele que vamos convencê-lo de seus enganos. Tá vendo só? Que vamos convencê-lo de seus enganos. Nesse campo, ele dispõe de mais recurso do que nós. Nesse campo, ele possui mais recurso que nós. Não adianta bater boca com o espírito manifestante. E foi justamente o debate inútil e o vão filosofar que arruinaram sua vida espiritual. De tanto o vão filosofar que arruinou a sua vida espiritual. Ele precisa de atenção. Olha só. Esse espírito ali, naquele instante, ele precisa de atenção, fraternidade, respeito e sinceridade. Não de debates estéreis, nos quais facilmente nos vencerá para consolidar a sua vaidade lamentável. Então é lógico que num debate de filosofia ali, ele derrota o doutrinador. Mas esse não é o objetivo da reunião mediúnica de desobsessão. O doutrinador discutir, debater com aquele espírito ou com qualquer outro que se fizer ali presente através do campo vibracional de qualquer médium. Então, resume-se, né, na atenção, porque os espíritos ali, eles vão em busca de atenção, fraternidade, respeito e sinceridade, não de debates estéreis, nos quais facilmente nos vencerá para consolidar a sua vaidade lamentável. Então, um pouco de humildade da nossa parte o levará
a respeitar-nos também. Um pouco de humildade da nossa parte, da parte do doutrinador, o levará a nos respeitar também. Então, hajamos com respeito. Damos o respeito. Oferecemos amor, fraternidade. Ofereçamos naquele momento ali benevolência, indulgência. Ofereçamos paciência, tato, sensibilidade para com o sofrimento do nosso irmão, que ele nos retribuirá. Então, um pouco de humildade da nossa parte o levará a respeitar-nos também, enquanto a exibição inútil de precários conhecimentos filosóficos e de medíocre cultura intelectual só poderá estimular nele o desprezo por nós. Então não adianta o doutrinador bater no peito e tentar convencer esse espírito ou demais irmãos que ali comparece, distante desses atributos os quais acabamos de recitar. Nada de arrogância, nada de orgulho, e sim humildade. Humildade ao ponto de reconhecer o quanto aquele irmão é muito mais que o doutrinador ali, mais inteligente naquela área a qual o doutrinador de fato desconhece. E pela nossa posição, nada, pois, de aparentar o que ainda não somos. E mesmo que o fôssemos, a humildade ainda assim seria indicada. Olha só, e mesmo que o fôssemos, a humildade ainda assim seria indicada. A humildade, ela cabe em todos os lugares, em todas as repartições e departamentos. Pois precisamos dar ao outro o direito dele agir conforme ele pretende. Nós que não podemos agir com arrogância conforme age o nosso irmão naquele instante no exibicionismo com arrogância. Então nós devemos dar ao outro a oportunidade dele dizer o que ele quiser, mas através da sensibilidade e do tato, da paciência, da humildade, da benevolência, desses atributos todos, o doutrinador, ele consegue intercalar, intermediar,
Porque ele entende que a responsabilidade dele ali vai além do conhecimento daquele irmão. Por mais que ele não tenha passado aqui na terra por faculdade nenhuma, mas só pelo fato dele ter amealhado todos esses atributos e por estar ali, tendo a oportunidade de agir com humildade, primeiro para com ele mesmo e depois para com o próximo, isso não tem preço que pague. É preciso entender que quase sempre somos os primeiros beneficiados. Quando nós estendemos as mãos a alguém que necessita, os primeiros a ser beneficiados somos nós. Porque passa pelo nosso eu aquele sentimento de amor, de benevolência, de indulgência, de perdão das ofensas, de paciência, de tato, de sensibilidade, de humildade, passa por nós primeiro, para depois chegar àquela pessoa necessitada. Então, quase sempre, quem doa algo acaba que recebendo 2, 3 vezes mais que aquele que recebeu das mãos dele naquele exato momento. Por isso que Francisco de Assis, em sua oração, ele diz mais ou menos assim: porque é dando que recebemos. Porque é dando que nós recebemos. E é morrendo que nascemos para a vida eterna. Morrendo toda a nossa ignorância, morrendo o nosso orgulho, egoísmo, vaidade, ciúme, arrogância, a morte de tudo que não presta, porque é morrendo que nascemos para a vida eterna. Vamos para o próximo vídeo.